Fala, senhores! Eu estou no sofá, mas o sofá não é um fato polêmico hoje. Se você quiser que seja um fato polêmico, ele vai ser. Estou ficando velho, olha, estou igual a eremita, feriadão aí. Vamos lá, nós vamos falar hoje, os madeirinhas vão ficar doidos hoje, sobre peças intercambiáveis. O que são peças intercambiáveis? Infelizmente, você não tem uma BMW. Porque 99% das peças das nossas F800 não são da BMW. Ah, não fica triste você que comprou aí não, cara. Mas não, espera. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho essas motos desde 2012. Naquela época nós não tínhamos acesso ao Mercado Livre, não tinha concessionária aqui na minha região, e era muito difícil se achar peça. Então a gente tinha as peças intercambiáveis. Por quê? Porque a BMW, quando ela lançou, ela pegou as melhores peças que tinham maior performance e montaram a nossa gloriosa F800 GS. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso motor é o que há de melhor, é um Rotax. Hoje, essas máquinas de costura que vem aí, mas os nossos são um Rotax. O Rotax é austríaco, ele é feito para aviões de grande performance, para Ceandu, e é um motor robusto. A BMW foi lá, pegou o que tinha de melhor e colocou nas nossas motos, graças a Deus. E aí o que acontece? Você percebe que nas nossas motos ela é cheia de espaçadores. Você vai trocar uma roda, tem espaçador, aquilo cai, o borracheiro fica puto, quer mandar você embora, porque eles fizeram o design do quadro e fizeram o design das carenagens. O restante eles pegaram o que tinham de melhor no mercado e colocaram nas nossas motos. Por isso as F800 são uma das melhores motos que tem no mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Aí vai. A bomba de gasolina é a bomba do Gol, a mola do pedal de freio é do Fusca, e aí vai uma gama de peças que eu vou deixar a descrição aqui embaixo e vou deixar na tabela. Eu vou falar no final do vídeo porque eu coloco as peças intercambiáveis. É o meu costume. Eu vou fazer o quê? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês um programa que eu uso para... É bom você unir ele com o manual de reparos, é bom. Ele te dá as peças explodidas e você tem como procurar o número da sua peça, você tem que procurar quais as... Dá para fazer um monte de coisa. Esse programa ele chama Real OM. Eu já passei isso no link do WhatsApp lá, mas às vezes a pessoa não sabe usar. Vamos lá para a tela do computador que eu vou tentar mostrar isso para vocês. Eu não sei nem como eu ia fazer esse vídeo. No final do vídeo eu explico mais detalhadamente sobre as peças das nossas gloriosas F800. Vamos lá para a tela então, quer ver? Então, senhores, vamos lá. Vamos para a tela do computador. Olha só, o programa que eu uso para me ter acesso às peças intercambiáveis seria esse programa aqui, o Real OM. Existem vários modelos, mas esse aqui é o mais fácil, mais simples de mexer. Tem várias motos, todas as motos, por exemplo, tem a 1300, a 900, é completo, o preço eu acho que estão atualizados. Eu tenho os carros da BMW, que são todos os carros da BMW, tá vendo? Ó? E tem as motocicletas. Aqui, olha, você coloca o VIN. O que é o VIN? A BMW usa o código VIN. Quando você liga para uma concessionária, ele te pede os últimos números do chassi. Esses últimos números do chassi começam com a letra Z. Então você vai procurar lá no seu documento da moto, vai ver qual é o número do seu chassi. Mas aqui eu já sei qual que é. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu sei que é uma K72, eu vou colocar ela aqui como se ela fosse uma 800, tem a americana e tem a brasileira. E eu sei que a minha é 2016, então eu vou no 16 e vou aqui. Ó. Aí aqui ó, eu vou passar para português. Em português eu tenho todo, documentação, o SAV, tem motor, sistema, tem tudo aqui da moto. Então eu vou agora responder uma dúvida de um inscrito, o Cauã, que ele me perguntou se a corrente da F800 é a mesma da 700. Sim, ela engloba todas as motos, várias motos. Então nós vamos aqui procurar, por exemplo, a corrente. Nós vamos aqui em eixo traseiro, aí eu tenho aqui balança, tenho tudo discriminado com fotos explodidas. Isso é bacana, porque aí você pode, às vezes numa manutenção, você dá uma olhada e ver as fotos explodidas. Estou procurando para a F800 GS. É lógico, você vai comprar a corrente toda, a coroa, peão,
em corrente, a não ser se você quiser comprar um peão com um dente a mais, que aí a moto fica mais nervosa. Então aqui, ó, corrente. Aí eu tenho aqui a corrente, são com elo 115. Aí você vai apertar aqui nos códigos, ele vai me falar todas as motos que usam essa mesma corrente. Por exemplo, a FP800 usa a mesma das 600 e 800 e a 800. Antigamente não tinha como você comprar uma corrente a não ser Regina, não tinha outra corrente para F800. Depois eu vou falar isso no final do vídeo. Hoje eu uso a KMC. A KMC é uma corrente muito boa. Hoje tem vários modelos, hoje você tem opção. Eu, por exemplo, eu parei de usar a Didi, parei de usar a Regina, e hoje, por exemplo, eu uso um kit de relação da KMC. Esse kit já está lá para mais de 20 mil quilômetros e os dentes dele estão perfeitos. Então eu venho aqui, ó, menor preço, beleza. O menor preço aqui, eu tenho ela R$490. Você fala, pô, mas isso não é vagabundo. Não, não, eu estou usando e é boa. Eu fiz até um vídeo, uma vez, eu coloquei isso. Então tá aí a sua dúvida sanada. Vamos voltar lá para o programa. Eu vou dar exemplos aqui de peças pequenas, peças intercambiáveis. Por exemplo, aqui no sistema de pedal de freio, essa molinha aqui eu descobri, eu venho aqui, copio o colo, mola de torção, tá? E aí dou uma pesquisa aqui, ó. Eu descobri que essa molinha é a mesma molinha do Fusca. Eu venho imagens aqui e eu vou procurar aqui. Na BMW ela custa R$180, uma molinha daquela, um absurdo. Eu achei aqui a mola de torção, perfeito? Vamos lá, aqui ela tá $6, mas não é só $6 não. Então vamos fazer uma coisa aqui, por exemplo, pneus. Nós vamos aqui em rolamentos. Aí rolamento, eu quero saber esse rolamento. Eu sei que o rolamento é um rolamento de esfera estriada de 204714. Só que tem uma coisinha. Se eu for procurar lá esse rolamento para F800 GS, eles vão me cobrar um rins e um fígado. Não é um rins e um fígado, né? Mas é praticamente. Então nós estamos falando de rolamento. Antigamente, os donos de BMW tinham uma birra com os rolamentos da BMW, porque eles, para baratear o preço, eles colocavam o rolamento da China. E ele não durava, e ele era um preço absurdo quando você encontrava na concessionária. Hoje, a NKF faz os melhores rolamentos. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, do rolamento traseiro que a gente estava olhando lá. Aqui eu tenho o código dele da BMW, que é esse aqui. O fabricante dele usa esse código aqui, que é com a cobertura de borracha, e tem ele também com esse código aqui, que é o ZZ, que é com a cobertura de metal. Agora vamos a um exemplo básico desse rolamento. Eu vou procurar aqui um rolamento da roda dianteira. É lógico, o custo-benefício não é tão grande, mas se você for procurar em peças maiores, você vai ver que é. O rolamento dianteiro hoje da F800, ele está em torno de R$99. É um SKF, ele aqui, eu acho que ele não pôs o modelo, é um 2RS. Então olha só, ele é R$99. Aí eu venho aqui, pego o modelo dele. Vamos ver o modelo dele aqui, ó. Eu já deixei até um link separado aqui para mim não ficar adiantando. Olha só, o mesmo rolamento que eu procurei lá, que é o 2Z. Aí eu vou procurar ele no Mercado Livre, olha. Ó, 27. Aí eu vim aqui e pego ele. É o 62Z. Eu venho e colo ele aqui. Colar. Pesquiso. Menor preço. Quer ver? O mesmo a R$17. Pô, Vinícius, mas a diferença é muito pequena. Pequena, de 99 para 17. Você vai ter que colocar 2 rolamentos desse. Vai dar uma diferença muito maior. E é o mesmo rolamento. Só que lá você procura com as 3 letrinhas, ele vai te vender esse mesmo rolamento aqui a R$99. Isso não é ser canguinha, é ser inteligente, não ser burro. Por isso aqui a gente acha várias outras peças. Você pode achar uma peça de motor, você pode achar uma pastilha de freio. Às vezes você está procurando, por exemplo, uma embreagem. Aí você vem aqui na embreagem, ela te fala aqui, olha, a embreagem, eles não põem nem o preço aqui, ó. São um kit de disco com 13 milímetros. Embreagem também é um troço ingrato de você procurar. Você sabe por quê? Porque aí você vê, por exemplo, uma EBS a 1900, você fala, essa é boa, porque é um trabalho que você vai ter que abrir o motor. Aí você vê uma chinesa, que ela custa em torno de
R$ 190. Você fala assim, porra, cara, que diferença. Deve ser uma porcaria. Não é a mesma coisa. Isso é fabricado na China. Só que aqui o cara põe numa caixinha bonitinha e te vende ela pela caixinha e cobra 1.700 da caixinha. Eu posso até te dar um exemplo aqui. Vamos lá. Embreagem. Aí nós temos aqui, ó. Ó, pra você ter uma ideia, esse disco aí, ó, é da XT. Só que você tem que comprar 2 discos. Então nós temos aqui um maluco lá vendendo a 1.600, o outro a 1.900. Usado, tá? Esse aqui é usado. Aí nós temos ali tudo completo, bababá. Esse aqui tá vendendo usado a 299. Aí, Vinícius, beleza, aqui ó, 350. Pô, mas a outra é 1.700. Deve ser uma porcaria desgraçada, hein, Vinícius? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Essa é a embreagem, tá? E olha lá de 1.700. Aí, senhores, olha só. Aí eu tenho aqui de 500, eu tenho aqui de 1.700. Ó, vamos ver esse aqui. 1.700. Beleza, né? Ó, da Red. Esse é da Red. Agora nós vamos fazer uma loucura aqui, ó. Não me bate, não. Ó, então aqui, ó. R$ 800. Tá vendo? Um kit desse. Você vem aqui, ó, copia a foto e vem aqui e cola ela. É a mesma, cara. Ctrl V. Olha lá, tá lá, né? Olha aqui. E aí eu vou pesquisar aquela embreagem de R$ 800 lá, ó. Cara, tem até de R$ 90. 164. Então esse cara aqui, ele não tem jeito, eles compraram isso lá. Não tem como você não comprar isso lá. Entendeu? Chega aqui, ele põe numa caixinha bonitinha. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo essa peça aqui, ó? Eu peguei ela lá no AliExpress. Mesmo com a taxa do Lula, eu acho que compensou aqui, ó. Ela aqui, ela sai R$ 83. Que é isso aí, Vinícius? Eu sou todo automatizado. Então, por exemplo, se você clica lá no interfone, a Alexa me avisa que estão tocando o interfone, ele abre a câmera do celular, tocando o interfone na sua casa. Só que a Você câmera vai que está lá atender? fora eu atendi pela câmera. Essa plaquinha, ela me faz o áudio do interfone Wi-Fi. Eu vou ligar o alto-falante e vou ligar o microfone do interfone e vou atender como se fosse uma ligação de telefone. Falar, ó, não estou aí, se você quiser que eu abra a portaria, deixa aí no cantinho e depois eu pego. Estou abrindo a portaria, então eu abro a portaria e já faço isso. Olha quanto que está sendo vendido, o único que eu encontrei aqui no Brasil, R$ 534. Esse cara, bicho, ele tá dando uma testada de bobo pros outros. Então, está certo que ele pagou taxa, mas ali, ó, ele tinha que botar pelo menos uns R$ 200. Então, olha que loucura. A mesma coisa eles fazem com a embreagem. Se ele tivesse botado uma caixinha ali, eles vendiam R$ 1.000. Você tá me entendendo? Então é mais ou menos isso. Então eu vou fechar um bocado de aba. Vocês entenderam esse programa? Esse programa ele faz isso. E outra coisa bacana aqui também é que você tem as peças explodidas. Por exemplo, ó, o motor. Você tem aqui as peças explodidas. Se você, caso for desmontar o seu motor, você vai saber onde estão as peças todas. Tem todas as peças. Então é bem bacana isso. Agora vamos falar sobre peças intercambiáveis. Eu tenho até uma planilhinha aqui que eu fui montando. Por exemplo, vamos lá. O filtro de óleo é o mesmo do Ford Ka. Só que antigamente a gente não tinha outro filtro de óleo a não ser o da BMW. E era um preço absurdo em 2012. Não tinha Mercado Livre, não tinha nada, era só a mão deles. E tinha que encomendar esse troço. Ficava com a moto parada porque não tinha um fio de óleo. Então a gente usava o filtro do carro, que tinha a mesma tecnologia, que é uma tecnologia que ela tem uma válvula que não deixa as impurezas passar para dentro do motor de volta. Aí veio o KN, nós tínhamos a opção de comprar o KN no Bellini aqui, que tinha essa tecnologia. Aí, pô, a Fran veio e arrebentou, copiou a tecnologia e coloca o filtro de centro que ela vai bordoada por R$ 30, R$ 25. Você tá entendendo? Os coxins da borracha aqui, ó. Os coxins da borracha do radiador é o mesmo do Volkswagen e do Ford 1990. Então, se você vier aqui e procurar ele, olha,
está em motor mesmo. Motor, aí eu venho aqui embaixo. Isso quebra à toa, cara. Isso resseca. Essa aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é um amortecedor de vibração. Se você pesquisar isso aqui lá no Mercado Livre, você vai achar ele. E aqui ela tá vendendo a 11 dólares. 11 dólares. Quer ver, Alexia? Quanto é 11 dólares em real? 11 dólares são aproximadamente 62 reais. 62 reais, entendeu? Aí você vem aqui e procura o coxinho do radiador. Ele vai sair a 9 reais. Preço absurdo, né? Aí você tem as arruelinhas que eu vou colocar aqui. Tem essa porquinha aqui. Essa porquinha aqui você vai até com a tela aberta. Essa porquinha aqui, isso aqui você não vai achar nunca. Nunca. Então aqui ela tá vendendo 1 dólar. Vai sair mais ou menos 5, 7 reais aquilo ali. Aí eu vou pesquisar aqui uma sextavada M8 par 70. Ela pegou, me apareceu aqui, ela aqui, tá vendo? Tenho essa e tenho essa. Então quer dizer, tudo daquela lá, ela tá vendendo a 7 reais. 25 eu compro por 29 reais. Então quer dizer, isso aqui custa 8 centavos. Você tá vendo? Por lá eu achei a porquinha. E eu tô para trocar isso na minha moto. Então, e outra, na BMW você não vai encontrar ela. E você não vai encontrar esse negócio aqui. É um saco, fica batendo, faz um barulho desgramado. Então aqui vocês entenderam, né? Beleza. Vamos voltar aqui. O anel de vedação da bomba. Por exemplo, o anel de vedação da bomba, lá, se eu for procurar lá, ó. Deixa eu ver. Ó, aí nós vamos aqui na bomba, tá vendo? Nós temos o anel. Esse anel aqui é um problema, aquela vaza de gasolina você pode botar fogo na sua moto, porque ele resseca. Então nós temos aqui o vedante. Esse vedante, ele usa para essas motos. E aí aqui na peça intercambiáveis, é só você ir no Vedabras. Tá aqui o link aqui. O Vedabras é uma firma especializada em vedantes. Inclusive lá tem até o retentor das nossas canelas. Se eu vier aqui e fizer uma pesquisa desse O-ring, ele vai ter até no AliExpress, ó. No AliExpress você vai ter ele. Nas medidas que você precisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Que seria essa medida 50 por 50. Você tem de silicone, que é bem melhor do que o da BMW, tem nas cores que você quiser e tal, e tal. E eu tenho na Vedabras, que a Vedabras é aqui, ó, anel O-ring, bababá. E eu tenho lá na empresa chamada Vedabras, que é uma empresa só de vedantes. A Vedabras, essa empresa, ela trabalha só com isso. Vou botar, eu não vou sair mais daqui não, eu vou terminar o vídeo aqui, tá? O retentor da bengala. A vela de irídio é a mesma do Palio, tá? Se for comprar F800, eles vão te cobrar um preço absurdo. Se eu comprar do Palio, você vai comprar muito, muito mais barata. Só que hoje não se usa mais a vela normal, porque é uma faxina tão grande, então eu prefiro você botar a de irídio, que tem uma autonomia maior. O retentor da bengala de 2012 para baixo é esse aqui. Depois entrou a bengala da WAP, eu vou colocá-la aqui, tá? O filtro lavável da KN. Não compra. O retentor da bengala 2013 é a mesma da RD 350. Deve ser um preço absurdo, porque o filtro lavável não compensa, porque antigamente a gente não tinha filtro, era um preço absurdo. Então a gente, para pagar um preço absurdo, pagava no KN, que era mais barato que o filtro original. E ali às vezes você esquecia aquele filtro ali, porque a gente nem comprava produto para lavar. Aí tinha bicho morto ali que ia desfazendo e entrando para dentro do motor. Por quê? Porque ele filtra mais ar, ele vai filtrar mais impureza. E filtrando mais ar, a sua moto vai achar que está entrando uma mistura pobre, porque está vindo mais ar e menos combustível. Então você vai de original, que é mais fácil, é R$22, você programa ali para trocar de tantos e tantos quilômetros e joga fora e pronto, acabou. Não vai pagar R$500 no filtro desse e mais 167. Tu não compete, você não é piloto, você não é... Então vai de original mesmo. Corrente, eu já falei, né? Os discos de embreagem tá aqui. Aí você tem o DID, você tem aqueles lá, tem... Ó, o disco de embreagem aqui, ó. O da XT é o mesmo. Usinando miolo ali, você compra mais um disco, deve sair uns, uns R$100. A arruela do parafuso aqui é a mesma é o código aqui, eu vou colocar aqui, eu tinha colocado e coloquei. É a mesma arruela do bojo da Hilux,
O código está aqui, você vai lá e compra ela a preço de quilo. O aditivo do radiador eu uso o parafuso, né? Um parafuso já pronto. O atuador de marcha lenta, se for procurar um atuador de marcha lenta aqui, eu tinha até visto ele aqui. Ó, o atuador de marcha lenta, se você for procurar para F800 GS, o atuador de marcha lenta é esse aqui, ele custa R$116. Aí se você colocar o atuador de marcha lenta da F800 GS, aí você vai achar ele na bagatela R$449. Aí, madeirinha, tá bom pra você botar pros seus clientes aí, ó. R$449. É o mesmo da Bosch. Seria aqui, ele custa 116. Você pode comprar o da Fiat, o da Volkswagen, o da Ford. Essa Volkswagen aí deve ser até mais barato. Casquilho do motor, é o mesmo do Honda Civic. Acionador de descanto é o da XRE. Os nossos custam 400, 500 reais, o da XRE custa 35, só que você tem que podar os fios ali, porque ele não encaixa, tá? A mola aqui, eu já tive essa experiência, o pedal do freio, é o mesmo do Fusca. Eu vou deixar essa tabela aí para vocês baixarem e vou colocar na descrição do link esses itens aí. Tem várias outras coisas, tá? Como eu falei. E o dianteiro aqui, ó, a pastilha da CB400, da XT, e eu uso a Fischer. A sinterizada eu não coloco, porque assim, pode ser boa, eu acho que eu nunca usei isso, desde quando eu comprei a moto. A da Fischer é a melhor, porque a Cobreca ela tem muito ferro, ela faz muita ranhura no disco, então vai de Fischer, é baratinha. Só que se você procurar para F800 GS, a traseira vai para 99, se você procurar para XT ou para CB 450, ela vem para 45. Se você gosta de jogar dinheiro fora, você compra para F800. Ah, por que você não coloca sinterizada, uma pastilha de freio dessas daí de R$1.000, de R$700, da Potenza? Porque as duas da frente ela não gasta, elas viram ali tranquilo. Eu acho que tem 2 discos, ela não tem muito desgaste. A de trás eu gasto de 2 em 2 meses, que eu piso no freio pra caramba. Então se eu botar uma pastilha aí Potenza de R$210, todo mês eu vou morrer no meu orçamento R$210 de cerveja que eu deixo de tomar. Ó, as lâmpadas do farol eu uso até que One. Esse vídeo tá ficando grande pra caramba. Então vamos lá, vamos resumo final. Tá, fechei lá e vamos embora. Vem pra cá. Olha só, senhores, o negócio é o seguinte. Não é eu que sou canguinho. Na minha época, quando eu comprei minha primeira moto F800 XTS, não tinha Mercado Livre, não tinha AliExpress. A concessionária era só em São Paulo ou BH. Nem BH eu acho que tinha, que era um grande polo. Então você tinha que esperar a moto parada por causa de um filtro de óleo. Eu tenho essas motos desde 2012. Pra você ter uma ideia, na época eu ia comprar uma K1200. Ela era 2006, ela tinha controle de estabilidade, 3 modos de pilotagem, freio ABS e tal. E eu deixei de comprar porque ela era uma senhorinha de idade. Aí eu comprei uma F800R, mas não era o meu propósito, eu queria a F800. Aí de lá pra cá eu me apaixonei na marca. E eu já tive época de comprar, como já falei em vídeos aí, corrente Regina a R$2.900. Eu não tinha grana, porque pô, R$2.900 hoje é dinheiro. Lá naquela época você imagina. Eu comprei uma usada com 7.000 quilômetros, o carro bateu de moto, eu comprei, meu mecânico falou assim, você é doido, você vai botar uma usada? Eu falei, ó, é a melhor que tá tendo, meu irmão. Aí veio o negócio do ABS, que eu tomei uma trollada de 15 mil, eu queria até processar a BMW e tal, mas quando eu comprei a moto, o pessoal torceu o nariz, falou, cara, você é doido, você não vai achar peça pra isso aí. E achava, cara, achava, dessa forma aí, usando fio de óleo, fio de 147 e tal. Então assim, nós fomos descobrindo que as nossas motos, elas não tem nada de BMW. A sua moto hoje, ela não tem nada de BMW, nada. São tudo peças intercambiáveis, só que você tem que achar. Por exemplo, eu sei várias peças, só que eu não vou ficar falando o vídeo todo aqui, senão eu vou destrinchar a moto toda. Por exemplo, o aro da XRE, o aro da frente da XRE, ele é o mesmo do aro da frente da F800 e muito mais resistente do que aquele arozinho feito nas coxas lá das mulheres lá da Alemanha lá, entendeu? Ele aguenta muito mais porradão. A gente, por exemplo, colocava esses aros. Hoje dá uma trabalheira do caramba, nem mexe com isso não. Então, é mais ou menos isso. Hoje nós estamos buscando uma pastilha, botando as 3 letrinhas F800, os caras estão botando o preço lá em cima.
E você tem a mesma peça para uma outra moto que é da F800, que os caras não atinaram ainda, pelo código da peça. Tá assim, tá esse absurdo. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Nossa senhora, na minha época, uma pastilha sinterizada era só Deus que tinha aquilo. E uns 3 chineses. Porque aquilo não chegava aqui. Você buscar isso para a Alemanha. Então, olha só. Não é que eu não tenha condição de ir na BMW buscar peça lá. Algumas coisas eu busco, que sai até mais barata. Tipo os Esqueceram de Mim, daquele filme, você lembra? Tem lá, muita coisa lá que você acha barata. Mas tem coisas lá que é fora da realidade, de qualquer país, principalmente aqui no Brasil. Então o que eu venho falar com vocês é porque eu não comprei essa moto ontem. Eu tenho essa moto desde 2012, quando ela nem tinha vindo para o Brasil, ela vinha em caixas, eu tinha essa moto. Então eu tenho anos de experiência que eu tenho essa moto e já passei perrengue pra caramba com essa moto. Naquela época, como eu falei, não tinha isso, não tinha onde você pesquisar. Os mecânicos, você parava a moto na frente da oficina, o mecânico falava assim, não mexe nessa moto não, cara, não mexe nessa moto não. E nós fomos ali desvendando os problemas, desvendando os prós, os contras. E a gente só conversava através do fórum GS Brasil. As manutenções eram dadas por fotos. Quando o cara era gente boa, tava com o saco, ele ia lá, tirava a foto. Tô trocando aqui, ó, o óleo, olha aqui como é que é e tal, e tal. E era muito restrito isso. Tinha essa barreira da linguagem. E hoje ficou mais fácil, entendeu? Então, por isso que eu uso, às vezes eu falo para você, pode botar, confia, porque eu tenho a experiência de quem já passou por isso. E que não é esse bicho de 7 cabeças, porque eu tenho uma BMW, eu tenho que comprar uma pastilha de R$1.000, porque eu tenho uma BMW, eu tenho que comprar uma moto comum, como eu falo para vocês. Hoje, eu acabei de crer, como eu sempre tive essa crença, que as nossas motos, ela não tem uma peça da BMW. A BMW pegou o que tinha de melhor no mercado quando ela desenvolveu a F800 e colocou na moto. Por isso você vê a moto hoje cheia de espaçador. E assim, por esse programa eu consigo achar as peças. Eu conseguia fazer com que a moto não parasse na garagem, porque era difícil. Hoje não, hoje tá fácil para vocês. Então assim, antes da BMW eu tinha a DT200. Cara, aquela moto, velho, parava trânsito. Eu tinha a Yamaha Shopping. Teve uma vez que quebrou. Ela era mestre para quebrar ali o pedal de marcha, ali, o estrangulador de marcha. Pô, se eu fosse levar na Yamaha Shopping, cara, eles iam me cobrar um preço absurdo. E era uma moto novidade. Os mecânicos não sabiam mexer. E a gente mesmo virava ali nos 30 e arrumava. Senão a moto ia ficar parada. Eu doido para andar, comer umas novinha e tal. Então era difícil, era difícil na época. E eu venho dessa época. Então confia quando eu falo para você que hoje não é mais isso, que as indústrias hoje de peças paralelas, elas passaram até produtos melhores que às vezes umas que tem nome, por exemplo, o KN, a Regina, não é que você está colocando coisa vagabunda na sua moto, velho. Você está colocando uma coisa com preço justo que tem uma fabricação. Você não está pagando aquela marca que o cara está te entregando. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Eu ajudei um inscrito aí que é o Cauã e ajudei um outro que queria saber sobre embreagem da moto. É mais ou menos isso. Também você não vai colocar uma embreagem da moto da XT, que custa aí seus R$100. Mas essas eu vou deixar aqui na descrição para você, essas listagens. Tem várias outras peças, só que eu não vou, senão não vai caber nem na descrição. E eu não vou ter tempo também para ficar fazendo isso. Mas pelo aquele programa ali, você viu eu pesquisando, você consegue achar as peças intercambiáveis. Coisas absurdas, que você compra na BMW por preço, igual, vamos supor, se você hoje tiver de comprar um casquilho, é R$2.000 na BMW. É o mesmo do Honda City, que ele custa em torno de 143. Então, assim, fica bem mais fácil para você ter uma moto dessa, não é? E aí eu vou passando as dicas para você. Ó, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalho danado, eu me enrolei todo aqui, que eu nunca fiz esse tipo de vídeo na tela do computador e gravando no celular.
E um abraço para vocês. Fiquem com Deus.